Fala Futuro Design, tudo bem? Tranquilo? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso Descomplicando Photoshop aqui no YouTube. Lembrando que esse curso é um oferecimento da AMA, a Associação de Mulheres na Amazônia. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre algumas ferramentas de recorte do Photoshop, ferramentas que são essenciais para a criação de qualquer tipo de arte gráfica. Dito isso, vamos para a aula. Aqui na tela do nosso Photoshop nós temos a foto dessa moça e nosso objetivo é tirar essa parede branca de fundo. E nós vamos começar utilizando uma ferramenta muito simples, muito básica do Photoshop e que, dependendo da situação, ela vai entregar um bom resultado ou não. A primeira ferramenta é a ferramenta Remover Plano de Fundo. Para você acessar essa ferramenta, basta clicar na camada que você quer retirar o fundo, vir aqui em Propriedades. Se não estiver aparecendo para você, você desliza um pouquinho e você vai ver esse painel de ações rápidas. Logo embaixo vai estar escrito Remover Plano de Fundo. Clicando sobre ele, o Photoshop vai automaticamente tentar identificar o objeto principal do plano de fundo e fazer esse recorte automático para você. O que eu recomendo é sempre você duplicar a camada para você meio que ter um backup dela. Para fazer isso, você vai utilizar a tecla de atalho Ctrl J para duplicar a camada. Entre essas duas camadas, a camada inicial e a camada duplicada, nós vamos criar uma cor sólida. Para fazer isso, você vem aqui no painel inferior direito e escolhe a opção Cor Sólida. Eu vou escolher o mesmo cinza que está no plano de fundo do Photoshop e deixar essa cor sólida entre as duas camadas. Agora, nós vamos vir aqui em Ações Rápidas e remover plano de fundo. Note que o Photoshop fez um bom trabalho, porém ainda ficaram algumas pendências. Por exemplo, ele deixou de desejar aqui nos cantos dos braços da moça e também no cabelo, mas isso daqui é algo que pode ser resolvido. Porém, existem outras ferramentas que nos possibilitam fazer recortes mais precisos e logo no decorrer da nossa aula nós vamos ver essas ferramentas. Note que ele criou uma máscara de camada, ou seja, o fundo da imagem ele ainda está aqui, só que ele está escondido nessa máscara de camada bem aqui. Então, se eu excluir, nossa imagem volta para o padrão inicial. Outra ferramenta que nós podemos utilizar aqui é vindo aqui na varinha mágica, clicando com o botão direito sobre ela e vindo aqui na ferramenta Seleção Rápida. Essa ferramenta nos possibilita a seguinte função: você pode clicar em cima da imagem e arrastar. Fazendo isso, ele vai identificar o objeto e ir selecionando o objeto por você. E aí você vai passando por onde você quer que ele recorte e ele vai tentar identificar. Note que existem alguns cantos que ele não conseguiu identificar ou que ele deixou a desejar. Por exemplo, essa área aqui ficou pendente. Para cobrir ela, basta você vir com a ferramenta e passar aqui, que ele vai entender. Então você clica no Alt e vem arrastando aqui. Porém, você pode observar que essa ferramenta, apesar de ser muito boa, ela ainda não oferece uma precisão de tanta qualidade. Então eu vou selecionando, ele identifica, mas ele tem uma certa dificuldade em fazer essa função. Mas ele oferece sim uma boa qualidade e ele pode servir para certas ocasiões. E aí, para finalizar, nós vamos procurar todos os lugares que ele deixou a desejar e clicando na tecla Alt, nós vamos passando o cursor do mouse em cima até ele identificar o objeto por completo. Para esconder o fundo agora, eu vou criar uma máscara de camada na camada principal que eu quero fazer o recorte. E para isso eu venho aqui no painel inferior direito, vou clicar sobre a ferramenta Máscara de Camada e ele já fez o recorte para mim. Perceba que ele deixou a desejar mais do que a ferramenta anterior. Por exemplo, o brinco ficou com um recorte não muito bom. Ainda tem um pouco do fundo aqui no brinco dela. Então essa ferramenta ela é boa apenas em ocasiões onde os objetos estão claramente estabelecidos e estão destacados na imagem. Dito isso, nós vamos para a nossa terceira ferramenta de recorte no Photoshop, que particularmente é a que eu mais gosto para fazer cortes muito detalhados.
que é a ferramenta caneta. Para você encontrar ela, você vem aqui no painel esquerdo do Photoshop e você vai ver esse ícone aqui de caneta. Você clica sobre ela e já vai aparecer aqui no cursor do mouse esse íconezinho dela. E para utilizar ela, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai estabelecer o ponto inicial na nossa área de recorte. Para fazer isso, você vai clicar nos cantos inferiores do nosso objeto principal, porque o nosso objetivo é remover o fundo dele. Então você estabelece aqui o ponto inicial do nosso recorte. E para fazer essa curvatura aqui, basicamente, quando nós estabelecemos um outro ponto, você consegue curvar ele tanto para a direita quanto para a esquerda. Para fazer isso, você se guia por esses nozinhos que tem bem aqui. Se você observar, esses nozinhos eles vão nos mostrar para onde a curvatura vai, e esse nó aqui do lado direito, ele vai nos mostrar a direção de onde o próximo ponto vai ficar. Então você vai começar a demarcar a nossa imagem aos poucos, se atentando aos detalhes, porque essa ferramenta ela nos oferece um recorte muito bom, muito legal, um resultado impecável, porém nós temos que ter paciência, nós temos que nos atentar aos detalhes da nossa imagem. Às vezes aparecem esses pixels aqui devido à qualidade da imagem, então se você tem uma imagem boa, quando você der zoom não vai aparecer tantos pixels assim. Agora se você tem uma imagem relativamente de baixa qualidade, vai aparecer um pouco, mas isso não interfere na sua criação gráfica. Se vocês observarem, eu tive um pouco de dificuldade aqui para estabelecer o próximo nó. E o que eu utilizo quando eu sinto essa dificuldade? Clicando na tecla Alt e selecionando esse nozinho, eu posso direcionar a direção do próximo nó. E isso me possibilita fazer um recorte mais preciso, um recorte mais detalhado. Então sempre que você sentir essa dificuldade, você clica na tecla Alt e seleciona o próximo caminho do nó. Quando a curvatura não sair como desejado, você pode diminuir o espaço, a distância entre o ponto que você está e o próximo ponto do nosso recorte. O importante é sempre deixar os detalhes em destaque e não perder nada. Lembrando que para fazer esse tipo de curvatura, você clica e arrasta o nozinho do nosso ponto. Ou seja, se eu quiser arrastar ele para esquerda, para cima ou para baixo, nesse caso, eu tenho que ir para o lado oposto. Então, se eu quero que a curva fique para cima, eu direciono o nosso ponto para baixo. Se eu quero que a curva seja para baixo, eu direciono o nosso ponto para cima. E assim sucessivamente, certo? Lembrando que, para você dar um zoom na imagem durante o recorte, o que é algo bastante necessário nesse tipo de ferramenta, você tem que utilizar a tecla Alt mais o scroll do mouse. Clicando na tecla Alt e girando o scroll para frente, você dá um zoom. Girando o scroll para trás e clicando na tecla Alt, pressionando ela, não apenas clicar, você tem que ficar pressionando. Você vai dar o zoom out, certo? Zoom in é aquele zoom para frente, zoom out é o zoom para trás, certo? Então, você utiliza isso para conseguir ver a imagem de perto e conseguir fazer um recorte mais detalhado da mesma, certo? Agora, para fechar o nosso objeto, podemos ver que nós já selecionamos quase todo o nosso objeto. Para fechar essa seleção, você vai clicar no mesmo ponto que você iniciou a seleção. E aí você consegue fechar a nossa demarcação. E agora, se você observar, ainda não temos uma seleção, nós temos uma demarcação
do nosso objeto. Para criar uma seleção nele, você vem com o botão direito do mouse, clica sobre o objeto e vem em criar seleção. E agora, para remover o fundo desse objeto, você vem aqui em máscara de camada. Você vai criar uma máscara de camada em cima desta foto. E aí, o fundo do nosso objeto vai ser removido. E se você observar, a qualidade do recorte ficou muito melhor. Então, eu vou criar uma cor sólida aqui no fundo, só para você conseguir visualizar. Vou colocar uma cor bem chamativa, um verde aqui. E aí você consegue visualizar os detalhes do carro, um recorte bem feito e nenhum detalhe foi perdido como nas ferramentas anteriores. Então essa ferramenta é a minha favorita quando se trata de um recorte bem feito, um recorte de qualidade, e eu recomendo muito para vocês. Gente, agora outra ferramenta que eu utilizo demais, na verdade isso aqui é um macete para economizar tempo. Então se você tiver um objeto que a cor de fundo dele é uma cor sólida, pode ser uma logo, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Se o fundo da imagem for uma cor sólida, você consegue remover isso de uma maneira muito simples e muito fácil, vindo aqui no painel Imagens. Antes você seleciona a nossa camada que você quer recortar, vem em Imagens, Modo e depois vem em Cores Lab. E agora nós mudamos o modo da nossa imagem, que estava em RGB e agora está em Cores Lab. Agora você clica 2 vezes sobre a camada, abrindo esse painel você deixa em opções de mesclagem mesmo, e você vai entender agora a mágica por trás desse macete. Nós queremos tirar o fundo é branco, né? Então nós vamos vir aqui nessa primeira camadinha aqui, e nós vamos clicar no ponto branco e trazer ele pro meio, até o fundo sumir. A mesma coisa se nós quiséssemos que a cor preta sumisse, nós iremos fazer. Então, se eu quiser que somente a cor preta suma, eu trago ela para cá. E aí somente a cor branca fica. Certo? Ah, mas eu não tenho um fundo nem branco nem preto. O que eu faço? Vamos para a próxima imagem que eu já vou te mostrar. Nessa situação nós temos aqui um objeto, um boné, e o fundo dele é amarelo. Como é que nós vamos recortar esse fundo de uma maneira rápida? Primeiramente, nós temos já as ferramentas que nós aprendemos, que é a seleção, né? E também tem a varinha mágica, que você pode clicar no objeto, clicar no fundo e selecionar ele de forma rápida. Mas vamos supor que fosse algo mais detalhado, algo mais com mais riquezas assim de detalhes, onde ficaria difícil selecionar ele com a ferramenta varinha mágica. O que nós iremos fazer? Você pode mudar a cor, você pode mudar o modo de mesclagem da imagem, como você já aprendeu agora há pouco, vindo aqui em Imagens, Modo e Cores Lab. Clica 2 vezes sobre a imagem novamente, e aqui nesse painel, em vez de deixar em luminosidade, você vem e muda para P. E aí nós vamos fazer o quê? Se nós anteriormente queríamos retirar a cor branca e agora nós queremos retirar a cor amarela, nós vamos puxar o ponto da cor amarela até o centro e ele vai removendo todo o amarelo da nossa imagem, certo? E aí isso economiza muito tempo na nossa produção. Então, basicamente, nós aprendemos algumas das ferramentas de recorte. Ainda existem mais algumas que o Photoshop nos oferece, porém essas aqui são as principais. Essas daqui são a que a grande maioria utiliza e que você pode estar utilizando também na produção das suas artes. E o que você pode e deve fazer é, de acordo com a sua necessidade, você vai escolher qual ferramenta você vai utilizar. Então é isso, muito obrigado a todos e a todas que assistiram até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar e reassistir o vídeo, ou se a dúvida persistir, você pode deixar aqui nos comentários, você pode deixar aqui nos comentários e o mais breve possível nós iremos estar lhe respondendo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.